Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na nossa Igreja em Casa. Isso. Na sala da nossa casa, na nossa CBI Portugal. Se você faz parte da nossa igreja aqui, seja muito bem-vindo. Mas se você não faz, se você é uma dessas pessoas que tem nos acompanhado aí através do YouTube, através do Facebook, que Deus também possa te abençoar, que a sua casa seja ricamente abençoada. E eu queria agradecer também, Bispo, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que têm compartilhado essa palavra com outras pessoas da sua família, conhecidos, e muita gente tem sido abençoada também. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Nesse tempo, Deus levantou, abriu portas novas e portas de bênção para você e para nós aqui também. E hoje nós estamos aí com um grande desafio, né? Nós vamos orar agora, mas eu quero saber aqui sobre essa palavra que vai trazer assim um esclarecimento maravilhoso sobre a comunhão dos santos, não é isso? Verdade. Tá aí o desafio. Nós estamos numa grande maratona, né? Falando sobre alguns assuntos pertinentes em relação a esta pandemia, toda essa situação que o mundo atravessa. E descobrimos que nós estamos atravessando já este deserto. Para chegar na nossa Canaã. Para chegar na Terra Prometida. E quais são as coisas que nós precisamos fazer para chegar do outro lado. Então hoje tem tudo a ver com esse assunto, né? E nós gostaríamos que você permanecesse ligado aí em espírito, tá bom? Ouvindo e recebendo essa palavra que vai vir desde o coração de Deus, do trono de Deus,
para a tua vida, para a tua casa, para a nossa vida, para a nossa casa também. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos mais uma vez por esse grande privilégio de podermos compartilhar desde a nossa casa, através desses meios, a tua palavra, Senhor, algo poderoso que vem do teu trono para alimentar a nossa vida, a nossa alma. Nós entendemos que o Senhor nos abençoa a nossa vida cotidiana, assim, o nosso dia a dia, as nossas necessidades físicas, a nossa saúde, a vida financeira, mas principalmente o objetivo do Senhor é o nosso coração, é a nossa alma, em função da eternidade que nos aguarda. E nós suplicamos o Teu Espírito Santo que nos ajude a compreender a Tua palavra nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E eu já queria pedir você que vai participar conosco, porque hoje é dia de ceia, né? É verdade. Hoje é dia de ceia. Se você vai participar conosco aqui da ceia, já vai preparando aí na tua casa, prepara um pedacinho de pão, pega lá um suco de uva, um pouquinho de água, o que você tiver em casa. Separa aí, porque no final dessa palavra nós vamos estar ceando juntos. É verdade, porque hoje é dia de comunhão, gente. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de comunhão. Quero convidar que você abra aí a tua Bíblia ou o teu aplicativo aí no teu celular, não é? Em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, apenas um versículo de número 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem. Esse texto, irmãos, claro, o livro de Atos, ele conta a história da igreja primitiva desde o momento da ascensão do Senhor Jesus, não é? A vinda do Espírito Santo e o começo de todas aqueles movimentos, né? Realizado pelos apóstolos e por aqueles irmãos que se converteram à palavra do Senhor Jesus. E aí muitos milagres se davam a isso, e a igreja, a gente percebe aqui que grandes e poderosas coisas aconteciam no meio daquele povo, e a Bíblia diz que o Senhor Deus ia acrescentando aqueles que tinham que ser salvos, ou aqueles que iam sendo salvos. Deus acrescentava. Né? Sim, porque as pessoas observavam o que acontecia no meio daquele povo. Né? Tamanha presença do Espírito Santo, e eles observaram o que acontecia ali, as ministrações dos apóstolos na vida das pessoas, os milagres que aconteciam, e aquilo chamava muita atenção das pessoas, e então eles se convertiram, eles tinham um desejo de conhecer aquele Deus que proporcionava tamanhos milagres e maravilhas. E aí, posteriormente, claro, a salvação da nossa alma, que é o objetivo principal de Deus, não é verdade? Então, quando nós chegamos aqui no versículo 42 do capítulo 2, nós entendemos por que eles, então, tinham sucesso na sua caminhada, na sua jornada como igreja primitiva. O texto diz... Por quê? Perseverar, porque eles perseveravam. Olha bem, a palavra-chave aqui do versículo 42 é perseveravam. Em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas fundamentais que eles colocavam em prática, e dentro disso perseveravam. Bom, na doutrina dos apóstolos, nós não vamos aqui entrar no mérito da questão da doutrina A, B, C, D. Nós sabemos que existem várias doutrinas, né? Em função da forma como muitos interpretam as escrituras. Um pensa para um lado de cá, outro pensa para o lado de lá, mas onde o objetivo final sempre será o mesmo. Então nós não vamos entrar. Mas é até bom você ter citado isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que existem tantas igrejas? Vocês não pregam o mesmo Deus? Não é a mesma Bíblia? A diferença está justamente aí, né? É uma doutrina diferente, ou seja, uma interpretação diferente
de alguns textos. Na verdade, a doutrina é uma só, né, gente? Para ser muito franco, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que o evangelho, é a boa nova, é o ágape de Deus, né? É Jesus Cristo Salvador, ponto final. Né? As outras coisas são pormenores, que não são tão importantes. Interpretações humanas. São interpretações. Mas aqui o texto nos orienta que simplesmente eles estavam atentos àquilo que os apóstolos ensinavam. Eles perseveravam no ensinamento, na palavra que eles ministravam, que eles haviam recebido da parte do Senhor Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Eles perseveravam nisso. Bom, o segundo passo é que eles perseveravam na comunhão. Eles não deixavam de estar reunidos. Eles eram unânimes reunidos, né? O texto fala sobre isso. Aliás, uma das coisas mais marcantes, não é, da igreja primitiva era a comunhão. Era o fato de eles desenvolverem o que eles eram juntos. Esse texto aí, ele na verdade é marcado por isso, né? Toda vez que a gente quer falar da comunhão da igreja, a gente lembra desse texto aqui, porque foi algo que foi um momento onde a igreja se uniu de uma forma que fez toda a diferença na história. Óbvio, sim, claro. Agora, o terceiro ponto aqui, que é interessante para a gente analisar com outro texto, com outro capítulo, na verdade o capítulo 4, né, vai falar sobre o partir do pão, que diz o texto que eles tinham tudo em comum, né? E, na verdade, a interpretação para isso aqui é que, por exemplo, né, eu possuo uma propriedade, que é o que diz lá o texto. Então, na nossa comunidade, existem pessoas que estão passando por necessidades. E o que eu faço? Eu vendo aquela propriedade, porque é o que o texto diz, o que acontecia no meio deles, e eu compartilhava aquele valor para que os outros irmãos fossem abençoados também. Por isso diz o texto que não havia necessitados entre eles. Então, o partir do pão tem a ver com isso também. Compartilhar aquilo que eu tenho com alguém. E é engraçado porque quando alguém escuta isso, no mundo que nós vivemos hoje, né, um mundo tão egocêntrico, um mundo tão egoísta, as pessoas não conseguem dimensionar como acontecia isso naquele tempo. A gente acha que essa igreja aqui é a igreja perfeita, né? É uma utopia. E a gente não vai conseguir nunca fazer o que eles faziam. Mas óbvio, né? A gente vai ver mais para frente aqui que eles tinham diferenças, né? Todos nós temos diferenças, mas o grande segredo é a perseverança nesses princípios. E o quarto deles aqui, pastora, é a oração. Eles perseveravam também na oração. Então, sem essas quatro coisas, vamos falar aqui objetivamente também da oração, né? Não vamos entrar profundamente, porque cada um desses pontos aqui também já dá uma mensagem diferente aqui, né? Mas a oração era sim, ainda é claro, sempre será um dos pilares para que nós possamos ou consigamos alcançar o objetivo da igreja ou como igreja. Então eles perseveravam, pastora, nessas quatro coisas. E a oração aqui também ela tinha ganho um entendimento diferente, né? Porque antes, quando eles oravam diretamente a Deus, eles falavam com Deus e não eram todos que tinham esse acesso ao Pai. Eram só os sacerdotes, eram só aquelas pessoas separadas realmente para isso. Aqui foi aquele momento onde a oração se tornou pública. Porque o evangelho é isso, pastora. Exatamente. O evangelho é Cristo morrendo na cruz e rasgando o véu. Todo mundo agora podia orar. Aí você pode, olha, você que está nos ouvindo aí, né, que está assistindo esse vídeo e que talvez não tenha ainda tomado decisão de ser um cristão, a explicação para você é essa, é bem simples, né? Jesus Cristo é o elo que nos reconecta com Deus. Isso. Então ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados, os meus e os teus. Então agora você tem acesso a Deus através de Jesus, exatamente. Você ora a Deus em nome de Jesus. Porque ele diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por isso que nós, nas nossas orações, no final nós dizemos em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor também. Ele falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, exatamente, você vai receber. Então a oração é um pilar
muito importantes, que isso vai fazer com que a gente consiga alcançar também. Então eles perseveravam nesses 4 pilares. Nessas 4 coisas. Assim estava formada aquela igreja da idade primitiva, a idade primitiva. Exatamente. Agora, como vencer, não é? Como vencer? Como a gente estava falando disso aqui? Como que a gente pode alcançar uma igreja como a primitiva, nos nossos dias hoje? Como? Imagino que você deve estar sentindo saudade, né, de alguns irmãos, você que é cristão, né? Saudade de se reunir no templo, né? Talvez esteja até sentindo saudade daquela pessoa que você nem gosta muito dela, né? Não vai muito com a cara. Mas é normal, assim, quando a gente fica muito tempo longe de alguém, a gente até esquece, né? Os conflitos. A gente passa a gostar de quem a gente não gostava muito. Verdade. Porque aí tem um mistério, né, gente? Muito interessante para a gente discutir, tenho certeza de que essa situação do isolamento social nos está abrindo os nossos olhos, né, a respeito de algumas coisas impressionantes, né, importantes dentro do corpo, né, dentro da família também, dentro da comunidade de um modo geral. Mas a gente já falou da família, né? E a gente ainda falando de relacionamento, na verdade aqui a gente quer falar um pouco sobre esse relacionamento aqui dos santos. O relacionamento dentro da igreja. Então. E aí? E agora? Como é que fica agora com isso tudo Agora você abre a tua Bíblia aí, se você está com ela na mão, a pastora está com o texto aqui, de 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 em diante. Se você quiser acompanhar essa leitura tremenda, essa palavra do apóstolo Paulo a respeito desse assunto. Porque olha, pastora, antes de você ler o texto, né? A história da igreja, a gente está lendo Atos dos Apóstolos, que é o começo de tudo. Depois de alguns anos, o apóstolo Paulo planta as igrejas fora de Jerusalém, certo? Judéia, Samaria e aos confins da terra, e a igreja de Corinto é uma dessas. E ele observa, ele percebe, ele recebe notícias de que esse pessoal está tendo dificuldade, hein? Essa igreja aqui, olha... A igreja primitiva, diz segundo o texto do capítulo 6, né, capítulo 7 de Atos, fala que na morte de Estevão, né, a perseguição que aconteceu ali, a igreja foi dispersa. Só ficaram os apóstolos em Jerusalém. Então a igreja se espalhou por tudo quanto é lado, né? E a gente já imagina, né, que aí começaram a acontecer as dificuldades, o mimimi, o famoso mimimi dentro do relacionamento dos santos, né? O que um foi, que ficou. Então, aí o apóstolo Paulo, percebendo tudo isso, ele escreve essa carta. E se você ler os capítulos anteriores, ele já vem falando sobre essas dificuldades que eles estavam tendo no relacionamento da comunhão. Um montão de coisa. Na perseverança, né? Naquele ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham problema nas coisas santas. Imagina você. Então não é só eu e você que temos dificuldade, não. Menino, mas que coisa esquisita. Vamos ver aqui, vamos ler. Veja o que o apóstolo Paulo Vamos lá. 1 Coríntios 12. Do 12 em diante, pastor. Do 12 em diante. Diz assim. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem ser menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra
aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha que profundo. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Olha só, olha, a gente nem precisava falar mais nada, porque o apóstolo Paulo destrinchou a situação aqui. É verdade. E ele ensina para aquele povo que estava em polvorosa, eles estavam chateados, preocupados, porque a coisa estava desandando naquela igreja ali. Será que alguma coisa parece aí com o que você tem experimentado nos teus dias como cristão dentro de uma igreja, de uma congregação? E a grande questão... Será que tem gente no lugar errado? Eu fico pensando assim, já pensou se Deus colocasse assim, por exemplo, o olho no lugar do ouvido? A gente só ia conseguir enxergar com o olho aqui e o outro aqui, né? Aí, se tivesse assim, não sei, a boca no lugar do olho, a gente ia ser uma confusão, fazer assim. Tudo, Deus colocou tudo no seu devido lugar, tudo porque certo, se os ouvidos estão aqui, olha só, eu tenho uma percepção aqui atrás, lá, porque eu só posso olhar para frente e para os lados, né? A minha visão é limitada aqui. Mas os ouvidos conseguem captar lá atrás. E ele faz com que os olhos... Se a gente tivesse o pé na cabeça, como é que a gente... Bom, a verdade é que Deus dispôs o nosso corpo, né, exatamente onde tinha que estar. Mas isso acaba sendo parece que um grande problema dentro da igreja, porque, ou seja, o fato de nós sermos diferentes uns dos outros nos causa problemas e não deveria ser assim. É verdade. Essa é a grande questão. A gente tem uma brincadeira, né? Nem tem mais, nós tínhamos, né? Mas durante algum tempo a gente falava assim, será que aquela pessoa não tá faltando um parafuso? Não, na Argentina le faltavam caramelos. Tornichos. Sabe que não tá faltando parafuso? Porque a verdade é que nós somos humanos. E às vezes você conhece uma pessoa, né? E você tem aquela expectativa, né? De que... Ou você tem aquela impressão de que a pessoa é normal. É uma pessoa normal. Tranquila, nota 10. Normal, gente. Pelo menos normal. Normal como eu. Normal como eu. A gente acha que nós somos normais. Eu sou bom. Né? E aí você começa a conviver com aquela pessoa e você começa a ver umas atitudes estranhas. Umas coisas assim que não... Né, pra gente não encaixa, aí você fala assim, poxa, aquela pessoa ali não é normal. Não dá pra conviver com ela. Não dá. Não dá pra trabalhar com essa pessoa. E quem chega na igreja, então, quem tá começando o ministério, né, tem uma pessoa que contou pra gente assim, pastora, quando eu cheguei na igreja, eu falava assim que eu queria ser igual aquele povo ali, eu queria ser crente de verdade. Nós ouvimos isso essa semana, né? Você tá ouvindo aí, vai lembrar. Eu queria ser crente de verdade. E aí eu comecei a comer a Bíblia, eu comecei a me relacionar com aquele povo que era crente de verdade. Acha que o povo da igreja é todo mundo assim muito santo, perfeito, sem defeito. E aquele povo assim que já tá no céu, porque isso aí só no céu que a gente vai alcançar, né? Esquece isso, né? E começa a conviver no dia a dia com as pessoas, começa a se envolver com os ministérios. E aí o que acontece? Olha só, quer ver o exemplo aqui? Eu quero dar um exemplo para continuar no raciocínio aqui, gente. A maior parte dos casamentos, das pessoas que se separam, se divorciam, a maior parte diz lá que se separou por incompatibilidade de gênios, né? Essa frase foi inventada, esse negócio. Ou seja, eles não se entendiam. Porque eram diferentes. Mas olha, gente, analisa aqui, isso aqui é um fato tremendo, que se você entender esse ponto aqui, você vai entender todo o resto. De forma proposital, Deus fez a mulher muito diferente do homem.
Você vê, o homem tem, você que é homem aí, você sabe quais são as nossas características, né? E você que é mulher também se conhece bem, cada uma sabe quem é, né? E quando Adão viu Eva e falou, ai, que coisa linda, né? Muito diferente. Se fosse igual a ele, acho que ele não ia achar que era outra. Não ia, né? Não ia. Mas a mulher, a gente já sabe, não vamos falar aqui das diferenças, mas obviamente, de forma proposital, estou repetindo aqui, é como uma Deus engrenagem, quis né? que fosse assim. Que vai se Exatamente, exatamente. Por quê, gente? Por quê que Deus quis assim? Porque o que eu tenho, ela não tem, e o que ela tem, eu não tenho. Então, nós nos completamos, né? Aquilo que eu tenho que é bom, juntamente com o que ela tem que é bom, aumenta o poder de fogo do casal. Aqui me refiro ao poder de fogo, né? Não vá mal interpretar, gente. Né? Não interprete uma forma aqui. Aumenta o potencial daquela da família, do casal. A gente pode conquistar muito mais se nós entendemos esse princípio aí, né? E é como a pastora bem falou, é uma engrenagem, né? A partir do momento que nós compreendemos esse princípio aqui, nós vamos crescer e prosperar. E o nosso casamento vai para frente. E até interessante, eu lembrei agora de uma passagem que diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É importante que haja uma mesma visão, né? Porque um cego não pode guiar outro cego. Quando não há uma mesma visão, existem duas visões, isso se torna uma divisão. Mas isso não significa que por eu e ele termos o mesmo objetivo de vida, que nós queiramos, por exemplo, chegar a esse objetivo pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões. Cada um tem uma forma de fazer as coisas. E isso não significa que essa forma esteja certa ou errada, mas significa que ela é diferente. Né? Exatamente. Agora, você sabe o que resolve esse problema, pastor? O quê? Me conta aí. Tá todo mundo ali querendo saber. O versículo 13, olha o versículo 13 desse capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz assim, ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, né? A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o grande segredo é o que nos une. É o Espírito Santo de Deus. É de Deus que sejamos diferentes. Entenda isso. Não é um problema que você acha estranho que aquele irmão ou aquele irmão faz assim ou faz assado. Isso é proposital. Mas o que nos une é um Espírito só. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai fazer dessa colcha de retalhos uma colcha. Até porque eu creio que a humanidade, ela é a manifestação da multiforme de Deus. Deus é assim. Deus, ele é 3 em 1. Temos a Trindade. Aliás, Deus, ele sempre... Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua forma de agir, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando lá no Éden ele foi fazer Adão e Eva, ele diz, façamos o homem. Então já estava ali a Trindade. Deus, quando ele levou o povo dele para o deserto, que a gente está falando de deserto, ele fez com que Jetro, o sogro de Moisés, levasse aquela sabedoria a Moisés, por exemplo, de delegar a autoridade dele para as pessoas, para que ele pudesse trabalhar ali juntos, né? Ainda que aqueles líderes, cada um agora ia estabelecer o juízo, julgar de uma forma diferente. Porque cada um no corpo, o apóstolo Paulo é claro nisso aqui, tem o seu papel. Sim. Né? Aí por isso que ele fala lá, aqui no último versículo que a gente leu, são todos apóstolos. Aos Gálatas ele fala, ele deu uns como apóstolos, profetas, né, em seguida, pastores, evangelistas e mestres dos 5 ministérios. Então, são todos apóstolos? Não. Cada um vai executar o seu papel no corpo, assim como o olho, né, a boca, o ouvido, o nariz, as mãos, os pés, são diferentes, mas todo o corpo vai numa mesma direção. E o objetivo de Deus é fazer com que a igreja chegue na Terra Prometida. Olha, nós precisamos atravessar esse deserto para chegar nessa Terra Prometida como corpo. Olha só que a gente está dando a deixa toda para você. Não vai ter confusão mais na tua cabeça. Você precisa estar em comunhão. Perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Aí em comunhão. No partir do pão, tem que ter as coisas em comum. Você tem que compartilhar do que você tem, do que você é com as pessoas. E nas orações, né? Observando todas essas coisas, entendendo o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Nós somos diferentes e isso é necessário que
que seja ou que fosse dessa forma. Agora, importante, para você acabar de compreender o conteúdo do assunto aqui. É natural que por causa dessas diferenças que nós percebemos nos irmãos, nas pessoas, a gente começa a julgar, né? A gente critica muito, a gente julga muito. Uma das coisas que nós mais temos observado são pessoas se afastando da igreja em função dessas coisas, né? Porque foram feridas por pessoas que julgaram, pessoas que usaram da sua autoridade abusadamente, pessoas que foram feridas e saíram da igreja feridas e se feriram com os homens e hoje não quer mais saber de Deus. nada, não quer mais saber de E igreja. quem está perdendo nessa história aí? Os dois lados, né? Os dois lados perdem. O corpo perde. O corpo perde, na verdade, né? A igreja em si perde, né? Aqui é interessante a gente entender que nós também somos falhos, né? Eu sou falho. Porque é a história, né? Você não joga pedra no telhado dos outros, porque o meu é de vidro, né? Então, saiba, entenda isso. Óbvio, né? A gente está falando aqui, mas eu tenho certeza que você, aí no fundo do teu coração, você sabe que você também não é uma pessoa tão boa assim, né? Você tem aí os seus probleminhas internos, né? Você tem as suas dificuldades, o teu temperamento, né? Enfim, que vai acabar causando dificuldade para que outro se relacione com você. Então, por isso, nós devemos tomar muito cuidado. Aí está, Evangelho de Mateus, capítulo 7, fala sobre isso, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, vos medirão também a vós. Por que? Olha só o que segue dizendo. Por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão e não vês a trave do teu olho? Aí, olha só, mais forte ainda. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, isso tem sido, como a pastora bem disse, uma situação que tem afastado muita gente da presença de Deus. Então, nós precisamos meditar nisso, isso aí observar também o nosso caminho para que as pessoas não se percam. E nesse momento, principalmente, por que a gente está falando sobre isso hoje? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde a incredulidade está crescendo muito, a apostasia está chegando conforme Jesus disse que ia acontecer. E um dos motivos pelo qual a apostasia está tomando conta das famílias e da vida das pessoas é justamente porque elas estão esfriando na fé. Eu estava me lembrando hoje, bispo, que eu estava lendo ali, que nos últimos dias as pessoas teriam um comichão no ouvido. E parece que a gente já está com esse evangelho do comichão. O que é o comichão? É quando eles não querem ouvir a sã doutrina. Eles estão levantando para si próprios doutores segundo os seus objetivos. Ou seja, as pessoas só querem um tapinha nas costas, né? E dizer para você, olha, você está em pecado, mas vai dar tudo certo. Você está errando, mas Deus vai te abençoar. Assim, né? E não querem mais também ouvir palavras de exortação, de admoestação, de correção. Só querem ouvir um evangelho dizendo da facilidade. Dizendo que, olha, você pode vir do jeito que você tiver e você ficar do jeito que você tiver. Isso não é verdade. Do jeito que está, né? Exatamente, pode vir do jeito que está, mas não pode permanecer do jeito que está, porque evangelho é transformação de vida. Então a nossa vida precisa ser transformada e muitas vezes, para que nossa vida seja transformada, nós vamos ser o quê? Confrontados com a palavra de Deus. Quando diz que nós precisamos perseverar, é porque esse tempo agora traz para nós verdades diferentes da verdade de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E nós não podemos deixar que essas verdades distorcidas, que na verdade são mentiras, tomem o lugar da verdadeira palavra, da verdadeira doutrina dos apóstolos. Amém. E quando dentro de um contexto religioso nós estamos convivendo uns com os outros, infelizmente esse mundanismo, bispo, às vezes ele entra. E as pessoas são feridas por quê? Porque algumas se sentem mais santas do que as outras. Se veem melhores, né? Se veem melhores, se veem superiores. E essa superioridade acaba o quê? Afastando aquela outra pessoa. Então, exatamente, pastora. É muito profundo isso aqui, porque se você se vê... É uma frase até, inclusive, que a gente costuma dizer sempre. Se eu me vejo superior a alguém, mas a minha superioridade não influencia positivamente,
isso quer dizer que eu não sou superior. Não sou. Porque eu não tenho condição. Minha superioridade não tá, olha Não só. serve pra nada. Minha superioridade não é porque eu tenho um conhecimento maior do que o seu, eu tenho um carro melhor do que o seu, ou eu tenho um cargo melhor do que o seu, ou eu tenho uma vida econômica melhor do que a sua, eu tenho uma família melhor do que a sua. Não. Quer dizer, se eu tenho a verdade, né? Eu tenho a verdade de Cristo em mim, e eu percebo que alguém não a tem, eu estou encarregado de transmitir essa verdade. Agora, se a pessoa vem contra mim... A responsabilidade é maior ainda, né? Então, se a pessoa vem contra mim em função dessas dificuldades que se dão dentro da comunhão, né? E ela vai me combater em alguma coisa, naquela dificuldade, com a minha sabedoria vou atuar. Não adianta eu querer impor aquela pessoa com palavras, com gestos, mas sim eu vou ensinar essa pessoa com a minha atitude. E o que a gente deve utilizar aqui é a sabedoria de Deus. É a sabedoria. Não adianta você querer impor sobre alguém a tua verdade. Que você tem convicção de que é aquilo ali que está certo, é a palavra de Deus, é o evangelho, é o amor de Deus, né? Porém, se aquela pessoa não tem o entendimento que você tem, aquela dificuldade, aquela barreira que existe entre você e o teu irmão vai ser vencida com sabedoria. Porque até dentro de casa, acontece muito assim, simplificando isso aqui, né? Às vezes você, por exemplo, tem alguém na sua casa que é em conversa, o marido, a esposa, e você quer, a vontade é assim, rachar a cabeça e enfiar o evangelho lá dentro, né? E pronto. Mas não é assim que as coisas acontecem. E nós também não podemos desistir das pessoas. Eles disseram aqui, ó, perseverando. Tem que perseverar. Mas a forma como nós vamos apresentar esse evangelho é através do nosso testemunho. Às vezes precisa de tempo, precisa de situações acontecerem para que essa pessoa também vá entendendo o processo. Porque eu, por exemplo... Eu estou com 50 anos. Eu aceitei Jesus com 17. Parece uma menininha ainda. Obrigada. Aceitei Jesus com 17 anos, eu aceitei Jesus. Mas até eu entender o processo de salvação, de libertação da minha vida, eu fiz muita coisa errada. E nós continuamos ainda no processo de melhorar, né? O tempo todo. Mas assim, existem pecados que eu cometi lá atrás que eu não cometo mais hoje, porque eram pecados de ignorância e que talvez em alguns momentos eu possa ver alguém cometendo e dizer, nossa, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Como que essa pessoa é teimosa? Como que a pessoa não vê? Como que é cega? Como que tem a palavra? Hoje a gente tem internet, tem pregação, tem pastor, tem tudo, mas essa pessoa não abre o coração. Continua na ignorância, né? E a gente fica assim, tão irritado, tão chateado, que às vezes dá vontade de abrir mão. Eu não vou orar também mais não. Não vou mais também falar mais nada. Imagina se Deus tivesse esse mesmo sentimento, a mesma atitude que nós temos em relação. Eu não estaria aqui. Se Deus tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui. E pastora, e hoje, só para completar, hoje eu tenho obrigação de conviver com o meu irmão, né? Eu não gosto nem de usar a palavra suportar, que eu acho muito forte, mas eu tenho a obrigação hoje de amar, de me preocupar. Eu tenho a preocupação hoje de entender que aquela alma ali, ela é também merecedora do amor de Deus, ela é tão digna quanto eu, ou seja, nós todos, na verdade, não merecíamos, mas é digna do amor que eu recebi através de Cristo Jesus. Então, se eu não sou capaz de hoje conviver com o meu irmão dentro da igreja, como que eu vou conseguir conviver com o ímpio fora da igreja? Essa é a deixa para a semana que vem, tá bom? Porque o que Jesus falou com os discípulos foi o seguinte, né? Ó, pastora, esse texto aqui também é bem profundo. Os discípulos estavam lá querendo entender todo esse processo, e aí Jesus falou, olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E ele estava se referindo a esse convívio da comunhão do corpo. Cenas dos próximos capítulos, se você quiser saber o que segue, assista domingo que vem o que nós vamos ministrar, tá bom? Porque vamos continuar falando de comunhão, né, pastora? Vamos. Aqui. Nada melhor para falar de comunhão do que a nossa ceia. Santa Ceia. Se você preparou aí, né, os elementos, o pãozinho,
o teu suco de uva, ou o teu vinhozinho, tá bom? Como você queira, ou um copo d'água, não importa. Nós vamos participar aqui agora. A pastora vai estar lendo, né? Ou vai estar citando o texto. Tá citando. E eu quero dar até uma dica, ó, aproveitando que a gente está falando de comunhão, que a gente vai cear, enquanto você pega ali, na nossa bandejinha linda que eu preparei, aproveitando esse momento, eu queria dizer para você, se você tem ou teve dificuldade com alguém da sua igreja, da sua congregação, aí do seu convívio, quem sabe do seu ministério, né? Você faz parte de algum ministério e você aproveita esse culto aqui, aproveita essa palavra, aproveita esse momento aqui, envia essa palavra para essa pessoa, compartilha com ela e já escreve lá embaixo, olha, eu preciso de você, nós somos um corpo, né? Como diz a música, somos Como diz a canção corpo, que vocês foram ministrados aí. assim bem ajustados, totalmente Ligados, ligados, unidos em amor. Uma família. Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando. Vamos ler toda a letra? Mas é verdade, essa Glória ao letra é Senhor. forte porque ela fala da comunhão. E aí você aproveita, manda esse culto para essa pessoa, porque esse tempo também é um tempo da gente viver o perdão, perdoar e ser perdoado. Nisso consiste a comunhão, porque aqui, olha, Jesus disse assim, esse é o meu corpo que é partido por vós. E olha o que ele disse, esse é o corpo dele. Ele se deu, ele se doou. Através do perdão do nosso pecado, é que nós tivemos esse acesso ao Pai. Novamente. E ganhamos o direito, né? A bênção da salvação, da eternidade. Mas houve um arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão. Jesus, ele derramou o sangue dele para que nós fôssemos perdoados. E na oração do Pai Nosso nós dizemos assim, Pai, perdoa nossas dívidas, perdoa nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu fui perdoada por Deus, o mínimo que eu posso fazer é perdoar o meu irmão. Então, se você nesse momento tem alguém que você teve alguma dificuldade, esse tempo que ficou longe, eu sei que tem um monte de gente que já se arrependeu, né? Deve ter pensado assim, ai meu Deus, e se minha amiga morre? Se meu amigo morre, eu não tive tempo de pedir perdão. Já pensou? Né? Se eu morro, é pior ainda. Já pensou? Né? Que aí você não vai mesmo pedir perdão para ninguém. Então aproveita esse tempo, é um tempo de perdão, é um tempo de comunhão. E assim ele deixou para nós o corpo dele, o pão que simboliza o corpo e o cálice que simboliza o sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E esse cálice simboliza isso, né? O sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário por nós, para que os nossos pecados, sim, então, pudessem ser perdoados, os meus e os teus. Até aqueles que ainda não cometemos, ele já perdoou. Então não fica preocupada achando, né? Poxa, mas eu sou pecador. Claro, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nos une a ele novamente é apenas a fé no Filho de Deus, a fé em Cristo Jesus. Se você tem essa fé aí, você vai participar conosco. Vamos orar, pastor. E foi selado, né? Com essa nova aliança agora. Sim. A aliança do cálice do seu sangue. Vamos apresentar aqui os elementos. Senhor, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por este momento solene, mas simples ao mesmo tempo, onde nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Apresentamos estes elementos, o pão e o cálice, aqui apenas um pedaço de pão, aqui apenas um suco de uva, mas eles representam o teu corpo e o teu sangue. Nós agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Comamos todos. Como é bom, como é maravilhoso participar desse momento de comunhão. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus, porque nós ainda temos o Espírito Santo de Deus aqui conosco. Glória a Deus, porque nós ainda temos
essa palavra que nos alimenta. Nós temos essa lembrança, esse memorial da Santa Ceia. Eu sei que tem tanta gente que está em casa, participando com a gente online, fazendo a sua ceia em casa, porque não pode ir para a igreja, principalmente aquelas que já têm mais idade. Mas graças a Deus que nós temos esse privilégio de estarmos juntos aqui, mesmo que seja online, aí na tua casa. Sinta a presença de Deus, seja envolvida pelo amor do Espírito Santo, seja envolvido pela glória de Deus, porque Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele consola os nossos corações, Ele sara as nossas feridas, Ele nos dá a instrução acerca de como nós devemos manifestar o reino dEle, a glória dEle. Tudo que o Pai espera de nós é aquilo que nós, como pais, esperamos dos nossos filhos, que eles possam viver em amor, que eles possam viver em comunhão. E essa comunhão, ela é o que nós também vamos viver quando estivermos com o Papai. Amém, lá no céu, todos juntos. E eu quero deixar para você essa palavra, uma palavra de comunhão, uma semana abençoada de comunhão para você, na sua casa, na sua família e com os seus irmãos também. Então, essa semana, reconcilie-se. Liga para o seu pastor, para a sua pastora. Quem sabe você foi tão atendido durante esse tempo de pandemia por tanta gente, mas você não pegou o telefone, não ligou para ele, não ligou para ela, não perguntou se eles estavam bem, se eles estavam precisando de alguma coisa, porque o corpo não são só as ovelhas, a liderança também é corpo. Às vezes você se sente tão vítima, né? Mas você já parou para pensar que nós que somos liderança precisamos tanto de vocês quanto vocês de nós? Isso também é ser corpo. Amém. É verdade. Amém? Bom, nós queremos abençoar então você, vamos orar aqui para terminar esse momento, né? E você ficar com essa palavra aí no teu coração, tá bom? Senhor Deus e Pai, te louvamos por essa oportunidade, mais uma vez, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, que ela encontre lugar em nós, Senhor, e que possamos pôr em prática o que temos ouvido, o que temos aprendido. Entendemos que eu sou responsável pelo meu irmão e o meu irmão é responsável por mim. Eu preciso tanto dele quanto ele precisa de mim, porque temos entendido que não conseguiremos atravessar esse deserto senão debaixo da orientação da Tua palavra. E a Tua palavra nos orienta que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Pai, ajuda-nos a que venhamos a manter esta palavra viva na nossa mente, no nosso coração, para que cheguemos à terra prometida. Nós abençoamos os Teus filhos nessa hora, aquela pessoa que teve a oportunidade de participar conosco deste momento, essa pessoa que porventura ainda não tenha tomado a decisão junto contigo, Senhor. Nós abrimos essa porta para que essa pessoa possa nesta hora confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós os abençoamos nessa hora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em toda a terra. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E se você vive aqui na cidade de Póvoa do Varzim, em Portugal, nós queremos convidar você a estar nos visitando e participando conosco também da nossa igreja, porque agora já vamos voltar aos cultos presenciais, né? Mas os vídeos vão continuar. Deus te abençoe. Amém.